Eleições 2022. Qual o significado de votar nulo ou votar em branco? Boatos ou mitos urbanos? Olá, eu sou a Daniela, tudo bem com vocês? Você que ainda não se decidiu em qual candidato irá votar, ainda está em dúvida se justifica o seu voto ou prefere ir às urnas eletrônicas e optar por votar nulo ou branco? Mas não sabe qual atitude tomar. Pois é, neste período eleitoral, dúvidas a respeito do voto nulo e do voto branco afetam diversos eleitores brasileiros. E você, sabe a diferença entre cada um deles? Será também que esses votos serão contabilizados no resultado final da eleição? Se votar nulo ou se votar em branco? Muitas dúvidas e perguntas. No Brasil, o voto é obrigatório e com isso o cidadão é obrigado a comparecer às urnas de votação para não sofrer as penalidades junto ao TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, um órgão máximo da Justiça Eleitoral. Sendo assim, o candidato pode optar por votar em branco ou nulo. Porém, esses votos não serão considerados como voto. As eleições se aproximam e com ela alguns mitos são propagados sobre o processo eleitoral e as consequências do seu voto. Os brancos e nulos entram nesta lista e fazem parte do imaginário da população como consequência na hora da contagem final. Mas como eu farei? Na verdade, o eleitor precisa saber qual a diferença entre o voto nulo ou o voto em branco. Ao votar em branco, na urna eletrônica, significa que a pessoa optou por não votar em nenhum dos candidatos. Ao apertar então a tecla branco na urna eletrônica, o eleitor está desistindo do seu voto. Ele aperta apenas a tecla branco e confirma. Com relação ao voto nulo, o eleitor digita um número qualquer, ou seja, algum número inexistente. Ele vai lá, coloca qualquer número, confirma, o voto se tornará nulo. Assim não terá efeito, pois ambos, tanto quanto o nulo quanto o branco, eles não serão computados e nem considerados como votos válidos. É como se não existisse, sabe? Por isso não são válidos para fim algum. E para não correr o risco de anular o seu voto, caso não seja essa a sua vontade, é necessário prestar atenção até conferir a foto do seu candidato, após você digitar o seu número. Porque aí você vai lá e confirma e seu voto sai bacana. Neste caso, o seu voto valerá, pois você realmente votou em seu candidato escolhido. Já a ação equivocada pode acarretar na anulação do seu voto. Com isso, todo cuidado é importante na hora de votar e de conferir a sua escolha. Lembrando que dessa forma é computado seu voto como válido e verdadeiro. Alguns mitos e boatos são muito comuns, Conhecidos sobre o processo eleitoral. Os brancos e nulos entram nesta lista e fazem parte do imaginário da população, como consequência na hora da contagem final dos votos, o que se torna uma inverdade, pois a legislação deixa bem claro, que a Lei 9.504/97, que estabelece as normas para as eleições no país, e deixa bem claro essa legislação em seus artigos que se contam somente os votos válidos, excluindo-se então os brancos e os nulos. Pois de acordo com a Constituição Federal, esses votos não são contabilizados, sendo somente os votos válidos. Os brancos e nulos não interferem na soma. Outra afirmativa muito comum diz que os votos brancos são contabilizados para o candidato com maior quantidade de votos. Outra notícia falsa. Isso mesmo, mentira. Isso não acontece, isso não é verdade. Os votos brancos e nulos são contados, mas não interferem na soma que vai eleger o candidato que obtiver mais votos, pois o resultado da eleição
depende exclusivamente dos votos válidos. Votando nulo ou em branco, ele não obterá nenhum efeito diferente quanto à efetivação do seu voto. Na verdade, os votos nulos e brancos não são computados. Prestem bem atenção nisso. Então é bacana você tomar uma decisão no que você realmente quer fazer. Mas eles vão servir apenas como estatísticas e pesquisas. Fica aqui então uma análise sobre a sua decisão e saber realmente o significado do voto nulo e do voto em branco, que muitas das vezes são confundidos e nem sempre bem esclarecidos a nós eleitores, né, gente? Mas ainda dá tempo de você mudar a sua ideia, reformular, votar em um candidato que irá representá-lo como cidadão brasileiro. Sabemos que as coisas estão cada dia mais difíceis, mas o voto é a forma do nosso grito de liberdade, a nossa oportunidade de gritar pelo socorro, né? Pelo nosso direito a uma nova mudança. Isso ninguém pode nos tirar, porque ele é nosso e nós somos livres para escolher um novo caminho, que sempre sonhamos, buscamos para um mundo melhor, mais justo e com mais dignidade, né? E direito para todos. E o voto é um direito de todos nós, cidadãos. Fiquem com Deus e lembrando, dignidade sempre. Beijos, tchau gente, até o próximo vídeo.